Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Está quase chegando ao fim a nossa série sobre contrato de trabalho. Espero que vocês estejam gostando, pois eu estou amando a nossa experiência juntos. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um like nesse vídeo, pois certamente irá ajudar bastante para o nosso alcance ser cada vez maior. Combinado? Pessoal, sem mais delongas, na aula de hoje nós vamos conversar sobre alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Bora pro vídeo? Pessoal, alteração do contrato de trabalho. Um contrato de trabalho individual, ele não pode ser alterado de forma unilateral pelo empregador, via de regra, tá? Então presta atenção nessa palavrinha. Em regra, não pode ser mudado unilateralmente pelo empregador. Por quê? O contrato de trabalho individual, ele precisa do mútuo consentimento. Então eu preciso conversar com o empregador, empregado, eles precisam conversar e entrar nesse acordo. Maravilha? Só que existem exceções. Em alguns casos, o empregador ele pode se valer do que nós denominamos no direito do trabalho do jus variante. O que significa isso? Em alguns casos, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, o empregador ele pode sim alterar o contrato de trabalho, ainda que não seja benéfico para o empregado. Alguns exemplos são: vamos pensar que nós temos um empregado que exerce um cargo de confiança. Ele é gerente, por exemplo. Porém, eu gostaria que ele voltasse para o cargo anterior dele. Eu não quero mais que ele seja gerente. Eu posso fazer isso. Eu, empregador, posso fazer isso. Você, empregador, você pode fazer isso. Você está dentro do seu direito. Note que quando ele voltar a exercer o cargo anterior, ele vai perder aquela gratificação que ele recebia no cargo de confiança, de 40%. Então, ele vai ter uma redução salarial. Em regra, existe a irredutibilidade salarial. Então, o empregado ele não pode ter uma redução salarial. Porém, nesse caso que eu estou mencionando para vocês, nesse exemplo, né, uma pessoa que exercia um cargo de confiança, ela pode voltar para o cargo anterior por mera vontade do empregador, ok? É o jus variandi dele em ação. Um outro exemplo é a questão da transferência dos empregados. Em regra, o empregador, você não pode transferir o seu funcionário para uma outra localidade porque você tem birra dele. Você quer prejudicar ele, você quer forçar que ele peça demissão e você vai fazer isso. Então, em regra, você não pode transferir um empregado. Porém, em alguns casos, por exemplo, no contrato de trabalho existe uma cláusula expressa nesse sentido. Ou então, olha só esse exemplo. Nós temos uma sede e uma filial. Eu presto serviço na filial, no estado de São Paulo, e a sede fica lá no estado do Rio de Janeiro. Acontece que a filial onde eu trabalho, ela é extinta. Faliu, por exemplo, vai extinguir, acabou. Então, nesse caso, veja só, se eu transferir o empregado para a sede no Rio de Janeiro, não estarei errado, posso fazer isso, porque eu tive uma extinção da filial. Então, veja que é o jus variandi em ação. Um outro exemplo, pessoal, muito interessante, que cheira pergunta de prova e você, trabalhador, na prática, que está em um contrato de teletrabalho, tem que ficar atento a esse direito. O empregador, ele pode sim requisitar que você que está no teletrabalho volte para o trabalho presencial. É isso mesmo. O oposto não. Quando você está no presencial e vai para o teletrabalho, precisa existir o mútuo consentimento. Então, o empregado e o empregador precisam sentar, conversar e entrar em um acordo do presencial para o teletrabalho. Agora, o oposto
Não acontece assim. Se você está no teletrabalho e o empregador deseja que você volte para o presencial, ele pode fazer isso. Ele tem que te dar um prazo de 15 dias, que seria um prazo de transição, mas você tem que voltar sim. Ainda que, por exemplo, vamos supor que o empregado, ele fala assim, maravilha, agora eu só vou trabalhar em casa, não vou precisar mais ir lá na empresa, vou vender meu carro. Maravilha. Se você fizer isso, meu Deus, a consequência é sua, tá? Porque o empregador, ele está dentro do direito dele de solicitar o seu retorno para o presencial. Então, vocês conseguiram compreender que nos contratos de trabalho individual, a regra é que a gente não pode ter alterações que prejudiquem, que reduzam algum direito do trabalhador. Porém, em alguns casos específicos, né, esses casos que eu mencionei aqui para vocês, o empregador ele pode sim se valer do que nós denominamos jus variandi e fazer com que o empregado tenha ali uma alteração no salário, tenha uma transferência, volte para o trabalho presencial, ainda que essa não seja a vontade do empregado. Maravilha, pessoal? Agora, sinalzinho de alerta que eu vou falar sobre o direito coletivo. Quando nós estamos diante de um contrato de trabalho coletivo, as alterações elas podem ser prejudiciais para os empregados sempre. Eu posso ter um acordo coletivo, uma convenção coletiva que vai estabelecer algo que seja prejudicial para o empregado e é lícito, pessoal. Então, olha que diferença. É importante vocês distinguirem. Quando vocês estiverem lendo uma questão, interpretem essa questão. A interpretação muitas vezes podem fazer com que você ganhe aquela questão, que você acerte aquela questão. Às vezes você leu, mas você não percebeu que ele estava perguntando sobre o contrato coletivo. E você pensou que era o individual. E você foi seco naquela questão porque você tinha certeza que você ia acertar. E você errou por quê? Você tinha tanta certeza, mas você esqueceu de ler uma palavrinha-chave, coletivo. Então, pessoal, quando nós estamos diante de um contrato individual de trabalho, as alterações não podem ser prejudiciais. Não podem, exceto alguns casos estabelecidos pela lei, no qual o empregador pode se valer do jus variandi que eu acabei de comentar. Agora, no que tange os contratos coletivos de trabalho, nesses casos, nós podemos sim ter nas convenções coletivas e nos acordos coletivos disposições lá, cláusulas lá que são prejudiciais para o empregado, ok? Não esquece disso, não vai cair nas pegadinhas. Do mais, pessoal, em relação à suspensão e interrupção do contrato de trabalho, vocês basicamente precisam saber que quando nós temos a interrupção do contrato de trabalho, nós não teremos a prestação de serviços, porém aquele período será considerado como tempo à disposição do empregador, como tempo de serviço e vai ser remunerado. Um grande exemplo que eu posso dar para vocês é as férias. Gente, nas férias, o empregado, todo mundo concorda, né? O empregado ele não está na empresa, porém ele está recebendo, não é isso? Então, durante as férias nós temos a interrupção do contrato de trabalho. Por outro lado, a suspensão do contrato de trabalho é o oposto. É quando nós não temos a prestação de serviços, quando aquele período não é considerado como tempo à disposição do empregador, isso importa para fins previdenciários, né, para fins de aposentadoria, e também ele não é remunerado pelo empregador. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o afastamento a partir do 15º dia. Todos nós sabemos que até o 15º dia, quem paga é o empregador, ok? Porém, a partir do 15º dia, ou seja, a partir do 16º dia, quem paga é o INSS, ok? Então, nesse caso, a partir do 16º dia, nós teremos a suspensão do contrato de trabalho. Um outro exemplo, pessoal, liga aí o sinalzinho de alerta de vocês, é o seguinte, quando nós temos uma pessoa presa, né? A pessoa ela foi presa. Os empregadores, eles podem demitir por justa causa? Não. Pessoal, eles não podem demitir por justa causa. que eles podem fazer é o seguinte: suspender o contrato de trabalho, fica suspenso,
né? Porque eu não vou ter a prestação de serviço, não vai ser considerado como tempo à disposição do empregador e para fins previdenciários também não vai ser considerado e não vai ser remunerado pelo empregador, ok? Maravilha! Então, nós teremos a suspensão do contrato de trabalho. Agora, quando a pessoa presa foi sentenciada, ou seja, ocorreu todo o processo legal, ela recebeu a sua sentença, ela foi condenada, ela recebeu uma sentença condenatória e transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recursos. Nesse caso, após o trânsito em julgado, uma condenação dela, aí nesse caso a empresa pode fazer a demissão por justa causa, ok, pessoal? Então, pega essa informação, destaca ela, anota, destaca, porque é uma informação muito importante, tanto para a sua prova e tanto você, trabalhador, ter conhecimento sobre os seus direitos, ok? Espero que vocês tenham gostado dessas informações. No próximo vídeo nós continuaremos. Estamos partindo para a reta final da nossa playlist sobre contrato de trabalho. Se você gostou, curte, comenta e se inscreve no canal. Até logo, pessoal!